Queridos, graça e paz, que o amor de Deus envolva a nossa vida e que o céu continue te assistindo com infinitas bênçãos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu TCC, né? Nós terminamos o nosso seminário pelo CETEBS, o Centro de Educação Teológica Batista do Noroeste do Estado, e eu falei sobre a relevância da mensagem expositiva cristocêntrica no ministério pastoral. Eu queria compartilhar com vocês a nota, vou deixar em off a nota. Mas por que o motivo desse tema? O ministério pastoral ele é cheio de barreiras no seu cotidiano, né? O pastor ele tem uma demanda grande de visitas, né? Administração, tem a área social da igreja, gabinete, né, dentre tantas e tantas demandas no ministério pastoral. E o preparo de um bom sermão, né, ou de um estudo, de uma palestra, também é um grande desafio para o ministério pastoral. Então, o motivo dessa temática é porque a mensagem expositiva ela precisa ser olhada com um olhar de que necessita de fato voltar essa temática, essa forma de pregação para os nossos púlpitos. E aí tem uma frase aí embaixo: a falência dos púlpitos é uma tragédia para o povo de Deus, porque existem muitos faladores, mas poucos pregadores. E nós visualizamos isso porque a mensagem real, expositiva e cristocêntrica, ela tem perdido, né, o seu foco, tem perdido o seu alvo, e aí nós visualizamos uma falência tanto emocional e espiritual no meio do povo. E nós vamos conceituar a pregação expositiva, porque a mensagem expositiva é um método de pregação que se foca na explicação detalhada de uma passagem bíblica específica. E é claro, os recursos disponibilizados pelos meios de comunicação, aplicativos, né? Nós precisamos tomar um cuidado devido, pois o líder ele acaba sendo um falador e não um expositor da escritura, né? Da palavra. E é por isso que a mensagem expositiva ela tem um significado, pois ela vai expor, é a exposição real do texto. E isso vai fazer com que os ouvintes entendam detalhadamente o que o texto quer dizer. Então, nós vamos conceituar a mensagem expositiva, a pregação expositiva. É Deus falando para os ouvintes de forma clara e contextualizada. E isso nós precisamos ter em mente sobre a mensagem expositiva. Definição e característica da pregação expositiva. A mensagem expositiva ela tem a intenção de detalhar a mensagem original de Deus para os ouvintes. Você vai ler o texto, o antitexto, o pós-texto, vai trazer as informações do texto, né? Somente o texto, e você vai aplicar o texto que foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, nós visualizamos homens e mulheres que não se preocupam em falar o texto, o antitexto, o pós-texto, o contexto em que o texto está sendo referido, mas sim trazendo os seus achismos. E a mensagem expositiva não traz os seus achismos. A mensagem expositiva ela traz a ideia original do texto, da fala de Deus para com o povo. E por que a mensagem expositiva é o método mais fiel às escrituras? Isso aqui é muito interessante, porque a inspiração dada aos escritores
nos faz entrar numa dimensão, e o Espírito Santo nos inspira, nos ilumina. E isso vai fazer com que os ouvintes entendam o que o texto de fato quer nos informar. Então a pregação expositiva é de extrema importância para esse tempo, para esse momento, porque através da pregação os homens vão se encontrar com Deus, porque ele tem salvação, né? Porque o texto original, o texto em si inserido, ele tem a sua importância para esse tempo, porque o Espírito Santo já revelou, já inspirou os homens à escrita bíblica. Agora o Espírito vai nos iluminar, vai abrir nosso entendimento para que o texto quer nos informar. Então, a pregação expositiva, ela vai evitar as várias e várias interpretações erradas e incompletas do texto. O que o Espírito vai fazer, vai trazer a iluminação exata da mensagem de Deus. Não vai ser o que fulano disse, o historiador ciclano falou. É claro, isso ajuda pelo cunho de informações para florear o texto. Mas não é o que o texto em si está dizendo na sua originalidade. E a pregação expositiva, ela vai bater de frente contra as heresias e a sua superficialidade, porque ela fecha qualquer hipótese de interpretações heréticas. Porque com uma boa exegese do texto, o líder, o pregador, o palestrante, ele vai eliminar as ideias mirabolantes que existem inclusive nas práticas do misticismo, né? Que infelizmente tem permeado os púlpitos das nossas igrejas. A mensagem expositiva, ela elimina isso. E ela, além de eliminar, ela ilumina a mensagem de Deus para que as pessoas possam entender e já de fato, quando a pessoa abrir a boca, ela já entender assim, não, isso aí é uma heresia, isso aí não está condizendo com o que a palavra nos ensina, não. Mas isso somente acontece com a praticidade da pregação expositiva. Olha aí o que o autor John MacArthur vai expressar a respeito desse assunto. Lamentavelmente, percebe-se uma tendência no meio evangélico contemporâneo. A distância da pregação bíblica é a retomada no púlpito de uma abordagem pragmática, tópica, centrada na experiência. Ou seja, as pessoas estão tirando a centralidade da palavra, a originalidade do texto, estão trazendo as suas experiências, estão trazendo os seus misticismos, estão trazendo as suas ideias, né? Então, portanto, nós precisamos evitar qualquer heresia, e isso deve ser observado na igreja. Se as igrejas querem de fato, se os líderes querem de fato hoje no Brasil acabar com as heresias, nós precisamos voltar ao conselho de John MacArthur em retomar a verdadeira pregação bíblica, que é a pregação fundamentada verdadeiramente na Escritura, como é a pregação expositiva. E há vários impactos na pregação expositiva no ministério pastoral, né? E aí é de suma importância que se volte à pregação expositiva, e essa palavra precisa tocar quem fala primeiro, porque a pregação expositiva, como qualquer outro método de pregação, mas a expositiva, porque nós estamos falando da expositiva, ela precisa primeiro tocar quem fala, para depois tocar quem vai ouvir, né? Como fruto da voz de Deus, ela vai ser ouvida, não só ouvida, como Tiago vai expressar, né? Ó, que vocês não sejam somente ouvintes da palavra, mas que vocês também sejam praticantes da palavra. Então, olha John Stott aí, conhecido como dos grandes nomes mundiais, né? Ele argumenta que a pregação expositiva, ela permite ao pregador falar diretamente da palavra de Deus, deixando menos espaço para opiniões pessoais e interpretações imprecisas. Isso é de fato, porque
esse impacto que vai causar no ministério pastoral para a igreja, para os ouvintes, é um meio de edificação espiritual da igreja. Por essa razão, nós vamos entender que a mensagem expositiva ela desempenha um papel central para que a palavra seja não só ouvida, mas ouvida e obedecida, né? A pregação expositiva é o meio em que nós vamos trazer o povo para a praticidade, né, da ortopraxia das Escrituras. Qual é o propósito da pregação expositiva? Olha o pastor Hernandes Dias Lopes, que escreveu um livro maravilhoso, indico para vocês, sobre a pregação expositiva. Ele diz que a maior contribuição que a igreja ela pode dar ao mundo de hoje, a uma geração atribulada, amedrontada, é retornar à pregação consistente e relevante da palavra de Deus. Ele está dizendo assim, olha, vamos voltar, porque essa é a única resposta e contribuição que a igreja pode dar. Considerando que os corações são transformados, né? Quando as pessoas se deparam com a palavra de Deus, os pregadores expositivos ficam comprometidos a dizer o que Deus diz. Isso aqui, irmãos, como tem nos dias atuais, atrapalhado muito. Não dizer o que Deus diz, mas dizer aquilo que eu estou dizendo. Né? Se o líder quer que tenha impacto em vidas, fortalecimento, unidade, transformação, nós precisamos voltar à exposição das Escrituras, porque é a forma mais exata para se obter resultados. Esses resultados são dignos de arrependimento. E o que a pregação expositiva não tem como propósito, né? Não tem como propósito. Para agradar o mundo, muitas igrejas mudaram a mensagem e a abordagem para atrair pessoas. Muitos pastores não pregam o que Deus manda, mas o que as pessoas querem ouvir. Então a mensagem expositiva, ela não vai agradar os ouvidos, porque nós estamos falando de algo da Escritura.